Olá, seja bem-vindo ao Pré-FMG. Eu me chamo José Costa e sou professor desse curso. Hoje nós trabalharemos um segundo ponto ligado à área de filosofia para as ciências humanas. Nessa disciplina, nós trabalhamos alguns temas ligados às áreas de história e geografia, e conforme nós tratamos na nossa última aula, né, a área de filosofia envolve algumas questões mais gerais acerca dos seres humanos e da realidade na qual nós estamos inseridos. Nesse segundo momento, eu gostaria de tratar com vocês sobre uma questão mais próxima, né, daquilo que nós somos e vivemos. Né? Essa perguntinha aí, ela parece difícil, ela parece distante, mas, na verdade, ela coloca questões bem concretas, né? O que nós somos? Né? Reparem, lá na história, né, lá na geografia, nós tratamos dos seres humanos, né? São ciências humanas que ligam com a história, né, com aquilo que já aconteceu nos seres humanos, com os seres humanos, e do modo como os seres humanos vivem, se organizam, se distribuem pelo planeta. Então, essa pergunta que parece distante, que parece estranha, ela é uma pergunta que diz respeito a nós mesmos, né? De maneira geral, nós estamos habituados a nos descrever como animais racionais, né? Nós, seres humanos, somos animais racionais, somos diferentes de outras formas de vida. Afinal de contas, nós possuímos razão, nós somos capazes de pensar, nós somos capazes de raciocinar. E foram essas características que nos trouxeram até aqui, que contribuíram para que nós pudéssemos fazer perguntas sobre o mundo, investigar o mundo a fundo e fazer um mundo melhor para que nós possamos viver e organizá-lo de acordo com aquilo que nós queremos. Mas repare, essa primeira caracterização ele encontra alguns desafios. Será que nós somos tão racionais assim? E no cotidiano nós esquecemos das coisas, nós temos dificuldade em organizar nossos cotidianos. No longo da história, né, nós podemos ver que nós cometemos alguns erros, nós erramos, nós fazemos guerra, nós escravizamos pessoas, nós não tratamos tão bem do meio ambiente. Quer dizer, essa designação dos seres humanos como animais racionais, ela tem prós, né, inegável que nós somos uma forma de vida bastante diferente das outras formas de vida. Porém, ela encontra alguns desafios, quando nós pensamos, né, nessa questão da razão, né? Nós somos tão racionais assim? Quer dizer, será que a gente não precisa de vez em quando parar e pensar para organizar melhor a nossa vida, organizar melhor as nossas relações, e principalmente nossa relação com o mundo? Né? Então, o que nós poderíamos ser? Né? Quer dizer, nós somos formas de vida bem interessantes, né, bem diferentes, né, para muitos, mais uma forma de vida criada, né, por um Deus. Para outros, uma forma de vida oriunda, né, que nasceu no longo e lento processo natural de desenvolvimento da vida, e é inegável que nós temos capacidades bastante desenvolvidas, né, quer dizer, ao longo da história nós construímos cidades, nós promovemos a agricultura, nós desenvolvemos a ciência, né, que são grandes conquistas da humanidade, são conquistas que nos fazem pensar em todas as nossas capacidades, né, em como nós podemos nos organizar e cada vez mais produzir um mundo melhor. Por outro lado, também interessante pensarmos e refletirmos com cuidado sobre isso, porque será que nós somos tão racionais assim? De alguma maneira, é importante ser cuidadoso, principalmente em relação às nossas certezas, né? Como a gente disse na aula passada, muitos dos erros cometidos no passado estiveram diretamente conectados com certezas, né? E essas certezas, com o passar do tempo, se mostraram enganosas, ilusórias, problemáticas. Então, de alguma maneira, mesmo que nós sejamos racionais, sejamos capazes de muita coisa, é interessante que nós possamos refletir sobre as nossas certezas, porque de vez em quando nós podemos estar errados, né? Reparem a nossa relação com o meio ambiente, uma relação bastante curiosa, bastante tortuosa, né? Nós colocamos o mundo ao nosso dispor, nós nos utilizamos do mundo, né? Mas, por outro lado, isso traz consequências, isso traz até alguns riscos, né? Do impacto ambiental nos prejudicar. E a gente pode pensar numa série de outras situações, né? Durante muito tempo, as mulheres foram subjugadas, foram consideradas inferiores, e isso se mostrou um erro, um engano, né? Lugar de mulher na cozinha. Reparem como isso é preconceituoso, isso é violento. Quer dizer, de alguma maneira, né, a resposta que nós demos a essa pergunta foi uma resposta inadequada, né? Homens são superiores a mulheres. Isso foi um erro. E esse erro gerou muito preconceito, construiu uma sociedade muitas vezes machista e violenta.
né? Então, repare a importância de entender, de compreender a nós mesmos, né? Quer dizer, isso é uma questão fundamental, né? Para entender o que a gente pode fazer, né? O que a gente pode ser, como que a gente pode organizar a sociedade, a gente precisa responder a essa questão, né? Nós precisamos compreender a nós mesmos, do ponto de vista político, como que a gente vai se organizar, quem vai ter poder, né? Quem que vai ser poderoso nessa sociedade? Como a gente vai estudar no absolutismo, né? A ideia de um poder absoluto, será que isso ainda cabe? Será que foi uma boa ideia atribuir um poder absoluto para uma pessoa? E do ponto de vista da ciência, né? Quer dizer, repare os desenvolvimentos científicos, o desenvolvimento da medicina, o desenvolvimento dos remédios, né? Como que todas essas questões estão diretamente conectadas ao que nós somos, né? Quer dizer, nós queremos viver mais e melhor. Reparem como as nossas vidas hoje são diferentes das vidas dos nossos antepassados. São diferenças que estão diretamente conectadas a essa concepção, né? O que nós somos, como que a gente precisa viver, como que a gente tem que viver, né? Sem essas questões, nós temos muita dificuldade de organizar a nossa vida e os nossos cotidianos, né? Então, compreender a nós mesmos foi fundamental para esse desenvolvimento das sociedades e também foi fundamental para a ampliação da nossa expectativa de vida, para que a gente tivesse mais conforto, para que nós pudéssemos ter mais possibilidades, né? Repare o papel da educação nisso, né? O que nós somos? Nós somos formas de vida a serem complementadas pelo processo educacional, né? E talvez por isso a gente valorize tanto a educação, né? Reparem, nós aqui conversando sobre a educação e a importância dela para os seres humanos, né? Quer dizer, de alguma maneira, ser informado, aprender, compreender o mundo à nossa volta e a nós mesmos nos traz valor, né? Quer dizer, nos abre possibilidades. Então, reparem, uma compreensão de nós como seres humanos, como formas de vida que são aperfeiçoáveis, está diretamente conectada com essa questão aí, né, do que nós somos. E mais do que isso, reparem a história nesse processo, né, entender tudo o que aconteceu, entender os processos que nos trouxeram até aqui, é fundamental para que nós possamos lidar melhor com esse mundo, né, para que nós possamos exercer nossa cidadania, para que nós possamos exercer os nossos direitos em pé de igualdade, né. Sem essa compreensão que nós temos de nós mesmos, nós temos muita dificuldade para fazer todas essas passagens, todas essas organizações, né? Ou uma compreensão inadequada, como nós tivemos no passado, como por exemplo no caso do machismo, do racismo, ela pode levar a situações de sofrimento, violência e brutalidade, né? Então essa é uma pergunta muito importante, né, que as ciências nos fazem, né, que nós nos fazemos para a ciência e as ciências também nos fazem, né? Nós, seres humanos, né, somos formas de vida bastante sofisticadas, bastante avançadas, sujeitas ao erro e ao engano, mas com uma grande capacidade de compreensão do mundo à nossa volta, né? Então, do ponto de vista político, do ponto de vista científico, né, do ponto de vista educacional, né, reparem as nossas expectativas com a educação. O que a gente quer com a educação? A gente quer nos melhorar, né? A gente espera que a educação, de alguma maneira, nos melhore, né? Nós vamos à escola com essa ideia de que nós possamos saber, que nós possamos compreender mais do mundo e que isso nos dê mais poder, nos dê mais expectativas sobre a vida, né? Que nós possamos organizar melhor as nossas existências, né? Esse é um passo fundamental para que nós possamos, de alguma maneira, continuar alterando o mundo. E quando eu falo em alterar o mundo, minha gente, eu falo nessas coisas básicas, né? Quer dizer, a gente produz coisas, a gente organiza o mundo a nosso favor, né? A gente vai lá e constrói, por exemplo, um ventilador, para que a gente possa deixar o nosso ambiente mais confortável. A gente vai e constrói computadores, para que a gente possa melhorar as nossas dinâmicas de trabalho, melhorar a organização do nosso trabalho, né? Quer dizer, reparem, nós pegamos as coisas do mundo e reorganizamos para o nosso bem-estar, né? Um ser humano, uma forma de vida racional, capaz, mas, no entanto, todavia, de vez em quando nós cometemos alguns erros e alguns enganos. E aqui a gente pode pensar em uma série de situações ao longo da história, né? Eu já dei o exemplo aqui da superioridade, da ideia, né? Da ideia enganosa de que alguns seres humanos são superiores a outros, né? Há alguns preconceitos e erros, né? Ilusões que ao longo da história levaram a muitas guerras e a muitos conflitos, né? Todos esses processos, eles nos fazem pensar, né, o quanto, né, nós precisamos estar atentos às nossas capacidades racionais, né, se a gente realmente está sendo racional ou se nós somos reféns de tendências, de preconceitos, né, de visões de mundo que podem se mostrar enganosas, né.
Ao longo da história, a gente vai perceber essa série de enganos, né, essa série de erros de algumas visões de mundo que se colocaram com alguma superioridade em relação a outras, né? E isso trouxe problemas, erros, enganos e até muitas pessoas morreram em função disso, né? Então, esse passo, né, essa compreensão dos seres humanos de si mesmo, ela vai ser fundamental. Hoje nós temos uma concepção mínima, né, de igualdade, né, igualdade de direitos, igualdade de acessos, mas nem sempre foi assim, né? Durante muito tempo, isso foi desconsiderado, né? Muitas populações não tiveram seus direitos e nem a sua humanidade reconhecida, né? Naquilo que nós podemos chamar de desumanização, né, a não consideração da humanidade de algumas pessoas, e isso foi terrível, né, como, por exemplo, na escravidão, que vigorou por aqui durante mais de 3 séculos, né, durante mais de 300 anos, e isso foi extremamente violento. Então, é interessante, né, e eu sugiro que vocês pensem na importância, né, de compreender nós mesmos, tanto do ponto de vista político, né, como que a gente vai se organizar, quem vai ter poder, por que alguns vão ter poder e outros não, e do ponto de vista científico, o que a gente é, né, como evitar, por exemplo, né, como prolongar a vida, como evitar a morte, né, são questões diretamente ligadas a essa pergunta, né. Reparem, a gente vai à farmácia, a gente vai ao hospital com essa expectativa de viver mais, de viver melhor, né, de ter uma vida um pouco mais confortável, né, de ter uma vida sem sofrimento. Então, reparem como essa questão foi fundamental para que nós possamos nos desenvolver e mudar o mundo à nossa volta, né? E de alguma maneira também mudando a nós mesmos, né? Reparem como as sociedades atuais são diferentes das sociedades do passado. É uma série de mudanças, de possibilidades, de respostas que nós damos ao mundo. Então, fiquem atentos a essa questão, né? Reparem sempre que é uma questão que aparece, né? Quer dizer, o que são? O que a gente está lidando? O que a gente espera dos seres humanos? O que nós somos? Né? Como que nós vivemos? Né? E aqui a gente pensa em mais questões, né? Será que nós vivemos da melhor maneira possível? Esse é um tema para uma próxima aula. Um abraço, espero que tenha sido proveitoso para vocês e até mais.